esse que vos fala aqui, pastor Júlio Patrício, direto de Atlanta. Estamos aí nesse hangout agora com você, aqui no canal do profeta, do apóstolo Gelson Becker, porque nós vamos iniciar uma série de transmissão sobre alguns profetas que Deus tem levantado ultimamente de uma forma assim muito sobrenatural, de uma forma responsável, bem teologicamente alicerçada na palavra de Deus, e que através desses vídeos nós queremos apresentar para você, e vai ser um vídeo de tradução, porque são profetas que não falam português, e nós escolhemos, para iniciarmos esse trabalho, o profeta Sadhu Sudha Selvaraj. Eu vou mostrar ele para vocês. Esse homem de Deus é exatamente esse que está na foto, que você agora está vendo. Esse indiano. Você pode googar Sadhu Sudha Selvaraj, você vai encontrar vários vídeos dele. Mas nós queremos iniciar esse vídeo, uma série de vídeos, onde ele traz revelações extraordinárias, coisas bem apocalípticas, e queremos participar com você. Uma coisa que eu chamo a atenção esse vídeo, eu escolhi esse vídeo porque esse vídeo manifesta a autoridade que foi dado a ele através de Deus para fazer estas revelações, em que Deus chama ele para participar de conselhos no céu, aonde Abraão preside esse conselho, e essa é uma coisa bem extraordinária dentro do ponto de vista de revelações, é uma coisa nova, e ele põe dentro da palavra versículos onde ele prova que isso é bíblico. Então a gente queria começar por esse vídeo exatamente por isso, porque ele dá respaldo bíblico daquilo que foi que ele chama de misericórdia de Deus para que ele participe desse conselho de profetas. Então nós vamos iniciar aqui essa tradução, e eu gostaria que você nos acompanhasse. Eu quero abrir um parênteses para que você não venha, se você acredite se quiser, né, mas não venha usar de maledicência para respaldar um conceito teológico fundamental ou religioso, entendeu? A qual você acredita. Você esteja aberto ao que Deus está querendo fazer nos últimos dias, porque ele mesmo cita num outro vídeo de que o que acontecia na igreja primitiva era coisas extraordinárias, que os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os missionários, os homens e mulheres de Deus na igreja primitiva tinham o costume de andar com anjos. Eles andavam lado a lado com anjos. Isso era algo que existia na igreja primitiva, que se perdeu ao longo do processo, no ano 300, Constantino politizou a igreja, governamentou a igreja, colocou a igreja como uma religião de Roma oficial. Então, depois da igreja primitiva ali, naquelas perseguições ali, os homens de Deus era normal andar com anjos. Isso se perdeu. Agora, Deus está preparando para que a igreja volte a ser o que era na igreja primitiva, onde nós vamos ter essa particularidade de andar com anjos, de estarmos indo aos céus, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Eu conheço uma pessoa que foi até o terceiro céu, ali ele cita de um homem que tinha a mesma facilidade, a mesma autoridade que ele tinha de andar e ir para o céu, para o terceiro céu. Então isso na igreja primitiva era normal. A igreja se perde ao longo do processo,
aí vem a perseguição, depois a igreja se perde totalmente no processo, quando na igreja ali, a famosa Igreja Católica Universal, tomando conta do processo político e do processo profético na Terra, ela se mistura, ela se perde, vem dali Martim Lutero, que protesta, faz uma reforma para que a igreja ela volte no seu contexto original, mas mesmo assim a igreja ainda não se achou, o próprio Martim Lutero se perde depois disso. A igreja passa por alguns avivamentos e ela vem se levando, ela vem levando as coisas no banho-maria até os dias de hoje. Mas Deus está preparando uma igreja, preparando um movimento, preparando algo para que a igreja volte ao princípio, volte a andar com anjos, a estar nos céus, da forma com que os homens de Deus faziam antigamente. E para que isso volte, para que esse processo aconteça de novo, antecipando a volta de Cristo e a grande tribulação, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão tendo essa facilidade, estão tendo esta facilidade de ir até os céus e estar em conselhos, em conferência e participar de conselhos de profetas. E é exatamente essa a nossa intenção, mostrar em vídeo alguns desses profetas. E nós vamos começar com o profeta Sadhu Sudha Selvaraj, ok? Um indiano que se converteu aos 16 anos e que teve um encontro forte com Deus. Ele tem uma equipe de profetas na Índia e são mais ou menos 400 entre mulheres, homens e crianças, e eles usam de costume de fazer 3 jejuns ao ano de 40 dias somente com água. Amém? É forte o negócio, ok? Então, vamos dar início, e eu quero concluir. Se você tem alguma coisa contra, simplesmente sai, se retire, e não sai falando mal, ok? Eu quero participar com você um princípio judeu que faz com que eles são muito prósperos, amém? É o princípio da não maledicência, de não usar de maledicência, de falar dos outros. Porque quando você fala de uma outra pessoa, existe um princípio espiritual, entendeu? Que vai vir de encontro a você, tirando toda a tua prosperidade. Você pode achar isso na Bíblia. Então, os judeus, ele usa desse princípio de não falar de ninguém. Daí o segredo da prosperidade dele. O segredo não está somente na bênção de Abraão, porque a bênção de Abraão também está estabelecida para você. A diferença é que judeu não sai falando mal de ninguém, não sai criticando ninguém. Então, reserve os seus comentários somente a ti mesmo, se você não concordar. Aqui não estamos colocando você para você forçar um pensamento, de forma nenhuma. Você é livre para pensar. Você tem um Deus, você tem uma intimidade com Deus e você é livre para pensar. Amém? Essa é a nossa proposta, é mostrar para você que Deus está se revelando de novo, de uma forma forte, como foi na igreja primitiva. Vamos dar início, então, ao vídeo. Então, vamos lá. O vídeo propriamente dito. Vamos lá. And loving Heavenly Father, então, iniciamos esse vídeo, ele está orando. We come before your holy presence. Orando, o Senhor, viemos à tua name of our Lord presença. Jesus Christ this afternoon. Open our hearts, Abrir o nosso coração, open our Senhor. ears, Abre os nossos ouvidos, that we may hear what the Spirit of the Lord para que nós possamos, através do is Espírito do speaking to Senhor, the churches falar através para a and igreja, is speaking to this nation falar in these last para essa days. nação Give us nesses an últimos understanding dias. heart Dê-nos um and coração give us a entendido, listening ear, dê-nos ouvido that entendido, we viu? may hear what the Lord is speaking to us E and the possa ser direction aquilo que o Senhor fala. which He is showing to us. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Ele termina a Amen. oração e aqui Please be nós seated. começamos. Manda a igreja sentar. Since the whole of yesterday, Está falando que desde ontem à noite, I do not know what was preached this morning, eu but não era suposto a pregar esta manhã. yesterday you heard about myself and the other two speakers bringing words of
judgments. Mas anterior a mim teve 2 pregadores que estavam pregando sobre julgamentos. And you will know that when I ministered in the morning, the other 2 speakers were not there. But when they brought the messages, it all lined up, like part 1, part 2, part 3, like confirming one another. Am I right, everybody? Ele está falando que você pode, falando com o público, com a igreja que ele está conferenciando, a respeito dos pregadores que falaram parte 1, parte 2, parte 3, tudo a respeito de julgamento. Ele está aqui fazendo uma afirmação com o que ele vai falar, que está realmente dentro do assunto, baseado naquilo que os pregadores falaram. It was like confirming and reconfirming what was spoken in the first message. Confirmando e reconfirmando o que foi falado na primeira mensagem. That you keep on hearing continuously was of the judgment. E uma palavra que continua sempre aqui batendo é a palavra julgamento. And yes, last night, as I was after we went back to our hotel rooms. E na última noite ele estava no hotel. As I was na sala do hotel, waiting, I had a visitation from an angel of God who told me. Eu estava esperando a presença de um anjo de Deus que me disse. Quero só abrir um parênteses. A gente estava fazendo essa apresentação, eu e o Gelson, mas houve um problema lá na transmissão, e eu estou aqui fazendo novamente, sem a presença do apóstolo Gelson, para que a gente possa terminar esse vídeo e depois partir para os próximos vídeos. Amém? Numa outra oportunidade, não agora. Continuando. To wait at God at 10 a.m. the following morning. E o anjo disse para que ele esperasse, para que ele aguardasse um encontro que ele ia ter com Deus às 10 da manhã. So, and God would want to speak. So this morning at 10 a.m. I waited before God. E nessa manhã, às 10 horas, esse horário era, claro, depois das 10 da manhã, provavelmente à noite, ele está dizendo que nessa manhã, às 10 da manhã, então ele teve um encontro com Deus. Appointed time. No And tempo as I apontado. waited, I was caught up to heaven. E no mesmo instante eu fui tomado para os céus. Participate at a council of prophets in heaven. Para participar do conselho de profetas no céu. You know, in heaven there are many councils. Nos céus há muitos conselhos. And among the one council, e junto a um conselho, entre eles há um conselho, council of the prophets. O conselho de profetas. And this prophets council, e desse conselho de profetas é tipicamente is concerned or it oversees the last days. Preocupado em o que acontece overseas, ou seja, no todo mundo, nas nações. Events that com relação aos eventos are going to take place on this earth. Aos eventos que ainda vão acontecer na Terra. Many gatherings in heaven, you know, the one. Há muitos ajuntamentos nos céus, mas that we are all most familiar with is a worship service in heaven. E que é muito familiar com a igreja, com vocês, é a adoração no céu. É que fala sobre a adoração no céu. Most of us are only familiar with that because muitos de nós estamos familiares com isso por causa. We chiefly read in the book of Revelation. Porque o que está tipicamente escrito no livro de Revelações. Revelações aqui é Apocalipse. In God, so somehow we all have a wrong notion that in heaven everybody worships 24/7. E por causa de algumas coisas que está escrito em Apocalipse, nós temos uma errada noção com relação à adoração nos céus. Which is not true. Que fala que no céu há uma adoração 24 horas por dia. E ele está falando que isso não é verdade. Because there is worship that goes on in heaven continuously. Porque há uma adoração no céu que é feita continuamente. And that is done by the angels, certain classes of angels. E isso é feito por uma certa classe de anjos.
are created for that criados purpose. para esse And they are propósito. in one secluded, one part of heaven. E eles estão You know, em the Bible says in uma parte específica dos céus. E a Bíblia diz, Father's house are many mansions. na casa de meu pai há muitas moradas. No caso aqui, a Bíblia em inglês cita mansões, mansions. With the plural, right? And the Greek word for mansions is A palavra grega para mansões actually not mansions. não é mansions, de mansões, casa propriamente dito, casa grande. Mansions is not correct. It Isso não é should be, correto. Greek word is mone, A palavra M-O-N. grega é morni, que And significa mone means realms. significa realms ou domínios, é a mesma palavra. Existence. São domínios de existências. It's not a mansion like we would think a huge castle like Buckingham Palace. Não são mansões como o Palácio de Buckingham, lá da Rainha da Inglaterra. It's not the right translation. It is plains of Não é a tradução correta, são planos, places of existence. planos de Like, for existência. example, you have Por exemplo. Newcastle, Castle Hill, you have Campbelltown, you have Há conselhos aqui, conselhos ali, Chatswood, you have this, you have Liverpool, Blackpool. You have Blackpool? No Blackpool, sorry. Ele está fazendo uma piada com relação à Inglaterra, onde tem Liverpool e tem Blackpool. Liverpool é uma cidade, Blackpool é um local também, me parece. You know, Liverpool is a city in England. Liverpool é uma cidade na Inglaterra. It's also another city in England called Blackpool. E há uma outra cidade na Inglaterra chamada Blackpool. If you have Liverpool, I thought that you must have Blackpool. No Blackpool, all right. So, like that, you know, suburbs that people... Ele está chamando que esses lugares são chamados de subúrbios. Likewise, in heaven, there are these realms of existence. Da mesma forma, há nos céus esses domínios, esses realms, domínios de existências nos céus. Então, ele fez uma comparação com essas cidades na Inglaterra ao derredor de Londres, que são chamadas de subúrbios. Subúrbios em países de primeiro mundo são locais, principalmente nos Estados Unidos, onde eu moro, onde eu estou, são locais onde as pessoas que têm uma condição melhor de vida moram, diferente do Brasil. Subúrbios a gente, quando mentaliza a palavra subúrbio, a gente relaciona ela com favelas, aí no Brasil, né? Pobreza, mas aqui no país de primeiro mundo, aqui nos Estados Unidos, é o contrário, amém? Só para conhecimento. Living, or to make you feel a little comfortable, like, let's call it suburbs. Então, para que você sinta confortável no entendimento, a qualidade, a comparação que ele está fazendo desses domínios são subúrbios do céu. Different suburbs, and in one such realm is where a class of angels, E ele está falando que num desses realms, num desses domínios de existência, há uma classe de anjos created to worship God criadas somente para adorar a Deus. and fill the whole of heaven with praise. E eles preenchem todo o céu com a adoração. Their job or their created purpose is to continuously O trabalho deles eles foram criados para que continuamente lift up praise all throughout. ele For lack adore of a a better Deus. word, let's use the word day. Because in heaven there is no day, no night. So it's one complete eternity. A palavra que ele usaria aqui seria a palavra dia, mas não há dia nem noite. So their job É como se fosse um dia eterno. again is not the right word. Created purpose is E trabalho não é exatamente a palavra correta. A palavra correta é criados para um propósito. worship and praise God all continually. Adorar But there is one place. em louvar a Deus. But there is a time in heaven Mas há um tempo nos céus where all beings, que todos os seres created beings, seres in heaven, criados nos together céus, with all the redeemed saints, juntos, they all gather juntos com os santos redimidos, together
to worship God. Like, vão for example, adorar on e the Sunday louvar ao church Senhor. service. 6 days of a week, you go to work. É como na igreja, que durante a semana a gente trabalha e vai para domingo adorar e louvar ao Senhor. Da mesma forma acontece nos céus. And on a Sunday, you gather, everybody gather to worship God. Então, há um dia que todos se ajuntam para adorar a Deus. This you read in Job chapter 1 and Job chapter 2. E se você ler no livro de Jó, capítulo 1 e Jó, capítulo 2, where the Bible says, there was a day when the sons of God all gathered before God. onde diz onde fala que há um dia em que todos se ajuntam para estar diante de Deus. That is called a general worship. And Esse in Revelation, you read about that continually. Esse é um louvor, uma adoração geral, continuamente na presença de The Deus. 7, where all the angels and all the redeemed saints, together with the 24 elders, they all E que todos os anjos, todos os santos, junto com os 24 anciões, juntos, worshipped God. adorarão a So Deus. there is a special time Esse é um where tempo especial, worship, general worship onde service takes place in heaven. há uma geral adoração que acontece nos céus. Besides all this, there are so many other activities Desse acontecimento, há outras atividades that take place in heaven. que acontecem no If you céu. read the book of Revelation very carefully, Se você you'll ler find a o capítulo de Apocalipse cuidadosamente, você vai achar lot of activities that keeps on going in one place of heaven. que há outras atividades nos céus. If you read chapter 8, you'll find the angels bringing bowls of prayer No capítulo 8 fala que anjos trazem bolas de adoração, de louvor. God. So if they are worshiping God all 24/7, so where do they have time to bring bowls of prayer? Como é que eles iam achar tempo para trazer essas bolas de oração diante de Deus, se eles adorassem a Deus 24 horas? And then in chapter 5, you'll read the 24 elders received the bowls of prayer and they offered before God. So, E você lê também no mesmo livro que os 24 anciões recebem as bolas de oração. 24 elders are also engaged in worshiping all 24 hours. So where do they find the time to receive these bowls of prayer to offer unto God? Se eles ficassem 24 horas de oração por dia, como é que eles iam achar tempos para receber as bolas de fogo, as bolas de oração? And then you'll read in Revelation chapter 12 that the angels, Michael and his angels, are engaged in war. E você lê no capítulo 12 que o anjo Miguel e seus anjos estão engajados em guerra. Michael and his angels are also involved in worship all 24 hours. Where are they going to find time to go and fight war? Como é que eles iriam estar envolvidos em guerras, o Miguel e seus anjos, se eles estivessem orando e adorando a Deus por 24 horas? So there are so many activities take place all the time. Muitas atividades And then são in chapter tomadas 15 you read todo o tempo. that there were 7 special angels appointed to pour the wrath of God upon the whole earth. Se você ler também, você vai encontrar que existe 7 tipos de anjos que têm o propósito de derramar a ira do Senhor na terra. And then in chapter 8 and chapter 9 you read 7 angels blowing trumpets. Também você vai encontrar no capítulo 8 e 9 anjos que são responsáveis para tocar as trombetas upon the world. So if all the angels and all the beings are involved in just worshiping God all the time, Como é que esses anjos iam estar envolvidos 24 horas em adoração e oração? Como é que eles iam trocar as trombetas? Como é que eles iam derramar as taças de ira que Deus manda para derramar sobre a terra?
where do all these angels find other times to do all these other works? Como é que eles achariam tempo para isso? So let's establish once and for all this correct understanding that heaven is a place where there is a myriad of activities. Vamos estabelecer um fundamento sobre isso, que lá nos céus há uma miríade de atividades para ser feitas. Different activities that take place all the Diferentes time. atividades que Among all the acontecem. activities, em there is todo one tempo. activity at a Uma certain das appointed time where atividades all the beings, que You know- acontece nos céus é um tempo em que todos são reunidos, todos os seres, os anjos, os anciões se reúnem para adorar a Deus. even some beings from other planets. E até seres de outros planetas, que ele fala aqui, ó. Some beings of other planets. Seres de outros planetas. Other worlds created by God, they all come. Depois podemos falar sobre seres de outros planetas, que Deus mostrou outros mundos para eles. Não são aliens, não são alienígenas, não são dessa forma. É outra situação que a gente vai explicar, mas não nesse vídeo. Get to worship God. Besides that, we have all these other things. Now there's a council in heaven. Além de tudo isso, há um conselho nos céus. You read of this in the Bible. Você lê isso na Bíblia. Jeremiah chapter 23 verse 18. Jeremias It says, 23:18. For who among them has stood in the counsel of the Lord to see and to hear his word? Or who Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? paid attention to his word and listened? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? So there you have one scripture. So before Esta é uma escritura. A palavra está em Jeremias 23:18, provando exatamente o que ele está falando. I share with you what Ele fala e prova tudo dentro da palavra, dentro dos versículos, dentro do que está escrito. I was shown. I want to just give you some scriptural proofs for such encounters and experience so that our faith Então eu te dou o que está escrito nas escrituras para tal acontecimento. is not built on some subjectivity, Isso não é subjetividade. solidly, objectively on the word of God. Isso é sólido, objetividade dentro da palavra de Deus. In Isaiah chapter 42, verse 9, Isaías 42:9. behold, the former things have come to pass, Eis que as primeiras predições já se cumpriram, and new things I now declare. e novas coisas eu vos declaro. Before they spring forth, I Antes que isso suceda, tell you of them. eu vos farei To whom ouvir. is God saying? He's not saying to everybody. Para quem Deus está dizendo isso? Deus não está dizendo para todo mundo. That scripture is followed or linked together with Amos chapter 3 verse 7. Estas passagens estão linkadas, conectadas na palavra de Deus em Amós 3:7. For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. The prophets here do not necessarily mean the prophets on this earth, A palavra profeta aqui necessariamente não significa os profetas desta terra, but the prophet saints who are also in heaven. mas se refere aos santos profetas que estão nos céus. If you read Revelation chapter 1, Se você ler Apocalipse 1, you'll read that when God, the Lord Jesus, spoke to the prophet John or the apostle John, fala que quando Deus falou com o apóstolo João, the Bible says he sent his angel to communicate. ele disse que ele enviou seus anjos para comunicar John com the João things that are to come. as coisas But que then, haverá de vir. You read in chapter 19 Quando você lê and no chapter capítulo 22 that 19 e this 22, angel is really not an angel. esses anjos não são Especially if you read realmente Revelation chapter anjos. 22 verse 8 and 9.
principalmente no que está no livro de Apocalipse 22, verso 9. It's not really an angel Isso não é necessariamente anjos, não significa. when John fell down at the feet of the Porque ali fala que quando João se dobrou angel to Seu worship joelho. him, para the adorar, angel will say to him, don't do that. o anjo falou, não faça isso. You should only worship God. I am Você deve adorar somente a Deus, porque eu sou your fellow brother and of Eu the sou- prophets. seu fellow brother, No seu amigo, irmão. angel will come up to you and say, I am your brother. Como é que um anjo vai dizer para você que ele é seu I irmão? am your sister. Eu sou Angels seu irmão. cannot say that because Anjos não podem they dizer are isso, created by God porque eles as são criados por ministering Deus spirits. para ministrar They don't espíritos. have the spirit, or they are not created in the image of God. Eles So não the foram criados à imagem de Deus, eles não possuem They will espírito. never come up to you and say, hello, brother. Eles nunca virão para te dizer, alô, brother. Any angel, if you ever had an encounter with an angel, comes and say, hello, bro. Nenhum anjo vai te dizer, alô, bro. Ele está fazendo uma piada aqui, porque aqui nos Estados Unidos, na Austrália, em países de língua inglesa, eles falam, alô, bro, como se fosse uma gíria. Number one, it means one of two things. Primeiro, significa duas coisas. Number one, Número he's not um, an angel, he may be a saint of God. isso não é anjos enviados por Deus. Two, he's not an angel at all. Segundo, isso não é anjo de forma nenhuma. Somebody real who come up to say, hello, brother. Alguém poderia vir dizer, alô, brother. So please remember this. Por So favor, lembre. when this angel told John, I am your brother Quando esse anjo disse para João, eu sou seu irmão, and your fellow prophet. e o seu profeta chegado, amigo. So that confirms the identity of who this angel is. Isso confirma a identidade do que esse anjo era. It's none other than a prophet Não é nada mais, nada menos do que um profeta of a bygone era. So the prophets are in heaven and God reveals his secrets Há profetas nos céus e Deus revela os seus first to segredos this council. a esse He gathers conselho all de these profetas prophets que há nos together céus. unto him and he tells them, this is what I intend to do. What do you all think E o Senhor reúne esses profetas e diz, essa é a intenção que eu tenho de fazer. of it? He first reveals his secrets to them. Ele primeiramente revela os seus segredos para esses profetas. And then Então, after getting a consensus, their opinions and all that, depois que ele tiver todas as opiniões de todos eles, and of course, God doesn't need to ask for the opinion, é claro que Deus não precisa de opinião de ninguém. you know. You have an example there in Genesis chapter 18. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 18, God had already decided to destroy Sodom and Gomorrah. quando Deus decide destruir Sodoma e Say, Gomorra. let me discuss this over with Abraham. This E Deus falou assim, deixa-me discutir isso com Abraão. I'm going to do. What do you think about it? E disse para Abraão, o que você pensa a respeito disso? Then that gave an opportunity. You know, when Ou God seja, deu a oportunidade comes and shows us something, it is not for us de to pensar sobre isso. Aqui está falando que Deus triumph over, e Deus nos dá a oportunidade, através da revelação, de conhecer o que Ele vai fazer. gloat over what God has said. Most of the time, we should do exactly like what Abraham did. E que todas as vezes que há de acontecer alguma coisa, Ele faz o que realmente Ele fez com Abraão. To intercede. E o propósito era para Abraão interceder. This is the purpose God is giving us revelation. Essa é a proposta que Deus nos dá através da revelação. One is to communicate, Uma para comunicar, other is to intercede. a outra para interceder. And the other scriptural example I want to show you is 1 Kings E chapter outra escritura que eu queria mostrar para vocês está em 1 Reis, 22, verses 19 to 23. And 1 Reis, capítulo 22, versos 19 a 23. Micaiah said, therefore hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne,
and all the hosts of heaven standing beside him on his right hand and on his left. Micaías prosseguiu, vou ler 1 Reis 22, 19 a 23. Micaías prosseguiu. Quem, pois, ouve a palavra do Senhor, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua esquerda e à sua direita. And the Lord said, Perguntou who o Senhor, will entice Ahab, that he may go up and fall at quem a enganará Acabe para que subo e caia em Ramote de Gileade? Ramoth Gilead? See, look at verse 19. All the hosts of heaven standing beside him on the Verso 19 fala que todos os hosts, os que estão no céu, estão à direita ou à esquerda dele. hand, on the left hand, and the Lord asks them a question. Who? E o Senhor pergunta para ele uma questão para eles que estão à direita e à sua esquerda. Quem? Do this, or who will do Quem that? vai fazer You isso? read Quem of vai a similar fazer? thing in Isaiah chapter 6, where the Lord Você vê a mesma coisa escrita no livro de Isaías, capítulo 6, asks, who shall go on my behalf? onde Deus fala, See, quem irá If, now you por mim. just imagine in your mind like this. If Isaiah was the only one standing there, and he saw the vision, se Isaías fosse o único que estivesse, why must God ask who will go on my behalf? por que Deus perguntaria quem há de ir por mim? Right? The Certo. question would have been, will A pergunta go seria, on my behalf? Am I right, everybody? Grammatically, that's how it should be. But for God gramaticamente, to say, não deveria who ser assim. will go on my A behalf, pergunta It's seria, não seria quem iria por mim? means Isaiah was not the only one standing there. Porque isso mostra que Isaías não era o único que estava ali. In a crowd like this, Isaiah was just one among them. And Mostra que Isaías era no meio deles. the Lord looked around and said, who will go on my behalf? Por isso o Senhor olha em volta e fala, quem há de ir por mim? And maybe several hands went up or several hands didn't go. Only Talvez muitas mãos levantadas, ou talvez não, Isaiah's hand went up. mas Isaías levantou. So this is another scene where the Lord discusses his plans before the council, before doing anything on the earth. Essa é a forma que é mostrada de como Deus fala com os profetas revela aos profetas antes de revelar a terra. So this being your scriptural background, now let me share with you what happened this morning. Essa é as palavras que ele usa das escrituras para ter como um background, né, como uma prova de fundo. This morning at 10 o'clock, I was Então, vou te mostrar o que aconteceu, participar com você o que aconteceu essa manhã. Então, essa manhã, às 10 da before manhã, this council, where there quando Deus levou ele até o conselho, are about 7 or 8 prophets, ancient prophets, havia em torno de 7 a 8 profetas. and the chairman of this council is none other than Abraham himself. E quem estava gerenciando o conselho era nada mais, nada menos do que o próprio Abraão. And there is Moses in the council, Jeremiah, Elijah, the Havia apostle, Moisés, Jeremias, Elias, apóstolo and Paulo, those ancient ones. os anciões. And I have been in this council many Eu times. tive It has been várias my vezes most nesse conselho. full grace privilege granted Isso foi a grande misericórdia da graça de Deus by God to be at the council. de estar nesse conselho So this morning when I was there, que Deus deu para ele. the discussion E nessa manhã,
estava sendo discutido about Australia. sobre a Austrália. That was the discussion. E And that was the purpose I was called esta era a discussão. Essa foi a proposta que me chamaram, to witness para testemunhar what is being discussed o que seria and discutido. then to come Então, and share with you. Participar This para is você. one of the call that God gave me several years ago. É um dos chamados que Deus me deu há 7 anos As a atrás. prophet, not only you will hear, but you will participate in the council in heaven and hear what is being spoken and then communicate to the people. Falando aqui que é um propósito para ouvir o que havia nos céus e comunicar com as I pessoas. first saw this before I was officially given this call. You know, we have our dear Pastor Elizabeth in our. Ele está falando aqui que antes dele receber a chamada, ele conheceu a pastora Elizabeth. Do you all know Pastor Elizabeth? Let's give a good clap to Pastor Elizabeth. Vamos estar na sala de palco, a pastora Elizabeth, ela está me olhando. She's one of the pioneer ministers in this city. Ela é uma das pioneiras ministras na cidade de Sydney, onde ele está. Who has labored very much for the Lord, and God has given her wonderful anointing for deliverances. E Deus tem dado a ela um poderoso ministério de libertação. And she has pioneered Indonesian church and does even in her very young age today. She goes about doing a great work for the Lord. Selamat datang. Está falando sobre o ministério dela. And she is a precious woman of God. I remember. Uma preciosa mulher de Deus. Ele lembra. I think the first or the second time when I came to Australia. Primeira ou a segunda vez que ele veio à Austrália. She and her church was part of the committee. Ela estava na igreja e era parte do comitê. And I cannot remember it was whether it was the beginning of the convention or the post of the conference. Ele está falando dessa convenção que ele teve. Committee was all praying together. E ali ela veio e orou junto com ele. They were all praying for one another. As I was closing my eyes in prayer, I saw heavens open. That was the first time I saw the council. But at that, e ali quando eles estavam orando, ele viu pela primeira vez que se abriu. Primeira vez ele viu o conselho. I was not in the council. I was just a spectator. Ele era espectador do conselho. And when I saw the council, e quando ele viu o conselho, they were hearing the prayer that was being prayed on this earth, and then eu ouvi a oração que estava sendo, eu ouvi a oração que estava sendo feita na terra. The same day he said, "Look at Elizabeth's face." And eu ouvi uma voz que disse, olha para a face da pastora Elizabeth. And everybody were closing their eyes and they were praying, you know. And when I opened my eyes, I saw her. Quando eu there was abri os light, olhos, a glow eu vi ela shining com on her a face. luz de And glória then the brilhando no seu word rosto. of the Lord came. Então a palavra do Senhor veio para ela. Concerning, at that time she was going to, do you remember this? Do you remember? Ele está lembrando quando aconteceu isso há anos atrás. She was going to build a church, construct a E ali a palavra dizia que ela havia de construir uma igreja. church, and she was going to real hell warfare. And that word, E ela ia, claro, através dessa igreja participar, ia ter uma guerra espiritual. the Lord really boosted her that day to keep on going on the project. So that was the first time that I saw in the council. E ele está falando que isso foi a primeira vez que ele viu no conselho, a viu no Now, conselho. sitting there, participating in the council, E agora participando, sentado no conselho, sits around the table, like a round table conference estava table. ela lá And there was junto com a a mesa. huge map of Australia. E on the table. lá na mesa estava um grande mapa da Austrália. And the Saint Abraham took something like a pen or I don't know what it was. E Abraão estava como se fosse uma caneta, um lápis. Drew a line straight from the northernmost part of the land down to the southernmost part,
and then he drew another line across. So like the country was divided into 4 parts. E ali Abraão traçava aquela caneta como se dividisse a nação em 2 partes. You know, right at the intersection where 2 lines meet, E havia uma interseção onde as linhas se 2 encontravam. angels were stationed there. E 2 anjos estavam They appeared. parados ali. And then Então, the angels who were there in the country, they were now presenting their report before the council. então, depois disso, esses mesmos anjos vieram diante do conselho para apresentar o seu repórter. If you read Genesis chapter 18, Se você ler Gênesis capítulo 18, 2 angels accompanied God to pronounce judgment upon Sodom and Gomorrah. que 2 anjos enviados por Deus para ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. And God came and told Abraham, I will now go and see E Deus veio até Abraão according to the things that e Deus falou que eu vou te mostrar as coisas ears have heard concerning what is coming out of Sodom and Gomorrah. as coisas que havia de acontecer em Sodoma e Gomorra. And then the 2 angels were sent forth to go E esses 2 anjos foram mandados and see and report to God para ver e reportar a Deus whether the cup is become full according to all the voices they are hearing coming from the land, and whether porque a taça de pecado estava cheia e as muitas orações na terra a judgment should be pronounced. So 2 angels estavam sendo clamados por muitas orações na terra que clamavam e para que havisse uma justiça naquele lugar. went forth. And yesterday you heard Brother Neville sharing that the same angels that went to Sodom and Gomorrah, E ontem eu falei para vocês que eu não tinha participado ainda sobre o ano de Sodoma e Gomorra, to spy the land. que foram enviados para espiar a terra. So now this is the report those 2 angels submitted before the council. E este foi o repórter que os anjos enviaram diante do conselho. Sydney, much sinful activity has been recorded. Os anjos falavam que uma vasta atividade de pecado foi reportada. So they write down on their iPads. Hey, do you think only you have iPad? Ele fala aqui que esses anjos estavam fazendo um repórter como se estivesse olhando como se fosse algo assim, como fosse um iPad. Aí ele pergunta, você já acha que só na Terra tem iPad? They have a better iPad that Apple will never keep on changing. Version 2, version 3, version 4. No, Aqui no céu, lá tem só um tipo de iPad que nunca vai ter a versão 1, versão 2, versão 3. iPhone 7, 8, 9, 10. No. Nem Only 11, one nem standard that lasts us for eternity. 9. Um só pro resto da eternidade. Amen? Amém? Okay, now this is what they reported. I'm going to read to you Isso foi o que eles reportaram, e eu vou ler exactly as how I heard in the council. o que eu ouvi no conselho. Things they do in the night Coisas que eles fazem de dia e noite. so awful to be mentioned. Coisas terríveis até para serem mencionadas. Dogs are brought into gay clubs by women and sex. Cachorros e gays no mesmo lugar, e mulheres. Acts are committed. Men too commit these acts. So much sexual perversion. Cachorros eram trazidos em clubes de gays, onde tinha mulheres, e muitas perversões eram feitas. Takes place in the city that makes Sodom and Gomorrah Coisas que acontecem naquelas cidades que fazem com que Sodoma e Gomorra pale in comparison. não tenha nem comparação.
The two angels who visited Sodom and Gomorrah Os dois anjos que testified visitaram Sodoma e Gomorra, in the council. eles mesmos estavam falando no When conselho. we visited Sodom and Gomorrah, only disseram men were que quando eles visitaram Sodoma e Gomorra, apenas homens e mulheres engaged in gross sexual acts. estavam engajados em sexualidades que seria de gays e lésbicas. Read that in Genesis chapter 19, verses 4 and 5. E But você encontra no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 4 a 9. here, in this city, it Mas is ele diz que esses mesmos anjos, dá uma conotação que eram os mesmos anjos que vão visitar Sodoma e Gomorra. Ele fala que esses mesmos anjos, women with women, mankind with animals, e via mulheres com mulheres, homens com animais, parents with children, parentes, pais com crianças, and some grandparents with their grandchildren. avós e avós com netos e netas. These parents engage in sexual perversion Esses parentes, esses pais estavam engajados em perversões sexuais with their children com as as suas if crianças, they were husbands and wives. bem como esposas e mulheres. Is it true? To the best of your knowledge? We saw babies strangled and killed. Ele viu crianças serem estranguladas e mortas. Some in the name of medical science Algumas em nome da ciência médica and some with violent brutality. e algumas em brutais violências. They were even fed to the animals. E eram jogados para ser alimentados por animais. Such things also takes place in India. Essas coisas também acontecem na Índia. Some hospitals who perform illegal abortions, Alguns hospitais que fazem os abortos ilegais, they don't report them. They just throw those eles não reportam, eles apenas jogam fetuses. Some of the fetuses esses are not, fetos they're really formed. que ainda não They're têm nem thrown forma, out on the dumpster são jogados nos where lixos dogs all gather and the dogs eat those e flesh. os cachorros comem. And how do we know all this? Because there was an incident Como é que nós sabemos disso? Porque houve incidente where it was reported to some public saw that e foi the reportado the dogs were no eating jornal. some kind of a tissue and it looked like a small little baby. Quando encontraram um pequeno bebê And the public no lixo, reported to the police público, and they came lixo, and found e the a whole polícia veio e area achou filled with baby bones. e viu que aquela criança foi comida pelos cachorros. Then Ficou when os they ossos. raided the hospital, they found that illegal abortions Aí da onde eles isso conseguiu ver, investigando talvez, que chegaram ao hospital onde fazia aborto legal. were done in the hospital. So, when this was reported, Quando isso foi reportado, suddenly de repente, one saint stood up algumas with the coisas righteous fire aconteciam. in his eyes. Elijah stood up and he asked a question. What is the church? Elias perguntou exatamente quando ele reportou aquilo, e onde está a igreja? About it. O que ela está fazendo a respeito disso? With all this that's going on. What is the church? Do Cadê a igreja? about it. O que ela está fazendo a respeito disso? And the angels reported this. E os anjos They reportaram. are sleeping Eles estão dormindo, and engaging in similar activities. eles estão dormindo e engajados em similar atividade. They are drunk with the wine of Jezebel Eles estão bêbados pelo vinho de Jezabel and are engaged in such similar perversion. e engajados em
em similar perversão, em tal similar perversão. You read this in Revelation chapter 3, verse Você lê isso em Apocalipse capítulo 3 20 and chapter 17 and the verse 2. We have been sent, now these angels are saying, we have been sent to remove several of their churches. Se você ler isso no capítulo 3, você vai ver que lá fala que os anjos foram enviados para remover as lâmpadas, Of their lampstands. as lâmpadas. Those churches that have been not walking right with God, before God, their lampstands remove. E as igrejas que não andam segundo o mover de Deus, segundo a palavra, são removidas as lâmpadas, suas lâmpadas são removidas. And in the natural, the churches will just close up. No natural, essas igrejas apenas fecham. The numbers just dwindle and dwindle. One member leaves, another member leaves. Ou um membro vai deixando, o outro vai deixando. In the natural, it appears the members are leaving. E no natural, os membros simplesmente vão deixando as igrejas. Or for greener pastures, or they're moving to another city for a work, or for Uns mudam de uma cidade para outra, ou mudam os pastores. whatever reason. That is not the real reason. Ele está falando que essa não é a real razão. The reason is, spiritually, the church lampstand has been removed. E a verdadeira razão é porque a lâmpada da igreja foi removida. Once the lampstand has been removed, Uma vez que a lâmpada foi removida, there is no more life coming out of the church. não há mais vida vindo sobre a igreja. When there's no more life coming out of the church, Quando não há mais luz vindo sobre a igreja, it will wither and die. ela morre. Let me give you one example. Vou te dar um exemplo. In Genesis chapter 2, you will read Gênesis that capítulo when 2. God made Adam and Eve, Deus encontrou Adão e Eva also made a lot of fruit-bearing trees. e submeteu eles nos muitos frutos, árvores que davam frutos. And he told Adam, E disse a Adão: all the fruits that you see in this garden, you can eat them, todos os frutos do jardim você pode comer, except the fruit from the tree of knowledge of good and evil. exceto o fruto do conhecimento do bem e do mal. And Adam kept on eating Adão continuou comendo fruit from the tree of life. o fruto da árvore You da know, vida. from Genesis chapter 2 to chapter 3, A partir de Gênesis capítulo 2, capítulo what 3, is the period of time we are looking at? We don't. qual é o período que você acha que há entre Gênesis capítulo 2 e capítulo 3? It seems like it happened. Que é exatamente quando Deus falou para ele no capítulo 2, porque ele podia comer de todas as frutos das árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 3 ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ele pergunta: quanto tempo você acha que seria, passou entre 2 e o 3? Following day. It cannot happen the following day. Você acha que foi um dia? Isso não poderia ter acontecido num dia. I once read of a saintly woman from the 12th century. Eu uma vez li fiz uma leitura de uma mulher que viveu no século XII. He was blessed by God Ela era abençoada por to Deus. see visions of the whole Bible. Ela foi abençoada por Deus para ter visões sobre a Bíblia. And in this vision she saw, now, Em uma das suas visões ela this disse, is debatable, but it sounds logical to me. ela disse o que para ele foi lógico. The events, the time that Adam and Eve spent in Eden, O tempo que Adão ficou no jardim before they sinned, was a period of antes 7 do pecado years. foi um período de 7 It anos. was only after then chapter 3 begins.
So that sounded logical É to me, daí aonde inicia o capítulo 3. because it cannot have been overnight where Isso não pode ter acontecido numa noite, Eve goes shopping, like what most women do today. como você vai no shopping, And as she was shopping from tree to tree, she saw this tree, and você there was vai a no shopping, árvore por beautiful árvore, fruit essa on the árvore, tree, and a serpent coma comes desse up fruto, coma and daquele starts outro talking fruto. to you. You know, if you walk down a mall today Se and a você, serpent comes up to you or a dog comes up to you and talks to you, what will you do? se você andar no shopping do fruto das árvores que existiam no céu e comer todos, isso não ia acontecer só num dia, isso ia ter um tempo. Say, hey, hey, doggy, you're talking to me. Would that be your reaction? Or you will jump out of fright? You'll jump out of fright, won't you? That would be our natural human reaction. But let's suppose Ele está falando aqui que ele conversava com os cachorros conversavam com ele, e ele comia do fruto das árvores, e a coisa acontecia mais ou menos assim. every day you keep on hearing the dog talking to you. E todas as vezes que você, todo dia que você fosse ouvindo aquele cachorro falar com você para não comer daquele fruto, And it will become a second nature. e você fica ali lutando, você começa a adquirir uma outra natureza, uma segunda Dogs talking natureza. to you or animals talking to you. And you will not find it a strange thing for an animal to E daqui a pouco você não vai achar diferente do cachorro falar com você. Ele está querendo dizer o seguinte, que tudo que é começado não começa de uma noite para o dia. Por exemplo, se um cachorro começar a falar com você, no início você vai achar estranho, mas todo dia, durante muito tempo, passa a ser familiar, e você não acha mais estranho. É isso que ele está explicando. to you. This is what happened in the Garden of Eden. Isso foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Eve was regularly hearing animals talking to her. Eva regularmente ouvia os animais falar com ela. Remember what Brother Neville shared yesterday? If you walk in true love of God, Ele you está can falando sobre hear uma animals, experiência que foi mostrada no culto anterior. the creation talking to you. Então ele está falando, isso é uma experiência, a criação, que teve um irmão lá que teve uma experiência que fala com a criação, fala com as árvores. They were talking every day. So on one fine day, when the serpent came up, Então, ali, eles iam conversando com os animais, e isso ia sendo normal, e de repente apareceu a serpente, spoke to her, e começou a it falar com was ela. not something strange for her. E to isso hear não the foi serpent estranho talking to para her. ela, porque ela já havia tendo conversações com os animais. So she responded naturally like she had always done. Então, ela respondeu naturalmente como ela havia fazendo. Realizing that the serpent on that day has been anointed with the baptism of the satanic spirit. Daí, até que ela deu conta que essa serpente, na verdade, era batizada no batismo de Satanás. That's the difference, you know. Essa é a Previously, the diferença. serpent was just an ordinary God-created serpent, but that particular day, something else had entered into it and he didn't know. Isso, naquele particular dia, foi uma coisa que então aconteceu. So she got deceived. In the same manner, Então, ela havia sido decível, ela havia sido enganada. Da mesma we maneira, read here, when the church is so, Adam and Eve, they sinned and they were cast out of the Garden of Eden. e da mesma forma, a igreja também é enganada, da mesma forma que a serpente enganou Eva, que a coisa não acontece da noite para o dia, vai acontecendo ao longo dos anos, para que a serpente viesse conversar com Eva, para que aquilo não fosse estranho. Então, outros animais conversavam, a ponto que quando isso aconteceu, isso foi normal. A mesma coisa está acontecendo com a igreja. A igreja está conversando com o pecado, aos poucos. Adam and Eve started dying because they stopped eating
the fruit from the tree of life. Então, Adão começou a morrer porque ele parou de comer do fruto da vida, da árvore da That's vida. when they started dying. Ele começou a Just morrer. like if you stop eating, you will die. E que está falando que se você parar de comer, você começa a In morrer. the same manner, Da the mesma forma, moment they were prevented from eating the fruit from the tree of life, they could no more live forever. e fala aqui que se você come do fruto da árvore da vida, você viverá para sempre. And if you read Genesis chapter 3 very carefully, Se você ler o capítulo de Gênesis 3 cuidadosamente, God says, lest they put forth their hand and partake the fruit from the tree of life and live forever in their sin. Therefore, Deus fala aqui que aquele que comer do fruto da árvore da vida viverá para sempre. put a cherubim and a flaming sword of fire that will protect E que quando aconteceu aquele evento ali, Deus colocou um querubim com a espada em chama para proteger o jardim do Éden, the tree of life fruto da árvore da from vida, being eaten by Adam and Eve. para que Adão e Eva não viessem mais a comer mais dele. So they were prevented from eating, and they slowly Eles preveram ele de não comer mais. began to wither and die. And it E daí ele passou a morrer lentamente. took them 930 years E ele aí viveu mais somente 930 anos. for the tree of Adam to wither and die slowly. Ele parou de comer do fruto da árvore da vida e ele começou a morrer lentamente. So that's what happens. Isso é o que No acontece church com a igreja. instantly dries up. It Quando slowly instantemente ela começa a se secar. withers and dries up. Eventually, it is closed. Eventualmente, isso When it's closed, you will know ela fecha. that the lampstand has been removed. Aí a sua lâmpada é That's why it removida. is closed. That's why there's no more life in the church. Isso é It's porque just dead. a razão porque não há mais vida na igreja. No life because the lampstand has been removed. Porque a lâmpada foi removida. A minister of God or a believer of God who once were mightily anointed by God, now they just look ordinary. E aí esses ministros que uma vez foram ungidos por Deus agora são pessoas ordinárias. Why? Por quê? Lampstand has been removed. Porque a lâmpada foi removida. Aqui, amados, é exatamente aquela igreja que ele está se referindo, que não tem mais a presença de Deus, que não há aquela unção, não há aquele mover, fica uma coisa muito social, passa a viver as coisas do mundo, as pregações, elas são políticas, elas são voltadas para as situações emergenciais da terra, elas são pregações horizontais, não são verticais, pregações que falam muito da própria pessoa, da dor da pessoa, aonde entra também a psicologia. Eu costumo dizer que a psicologia na igreja é o prato de lentilha. Então, a palavra fica na horizontal, o pregador, o ministro ali, ele perde a conexão com Deus e ele passa a pregar, a igreja passa a andar segundo os seus pensamentos, segundo aquilo que ele fala, mesmo que ele cita versículos, cita a palavra de Deus, mas ele se perde no processo. Ao longo do processo, ele se perdeu, porque ele começou a igreja e pessoas que adentraram a igreja para mudar a situação em que a igreja estava ali, a igreja avivada, a igreja acontecendo milagres, a igreja profetizando verdadeiramente a verdadeira profecia, e aí daqui a pouco começou a se infiltrar, e ali venenos, né, a serpente começou a dialogar, e o discurso começa a mudar, e as pregações, como eu disse, passam a ser horizontais, a preocupação somente do que a pessoa está vivendo ou não, a psicologia, para orientar não mais a palavra de Deus, entendeu? É exatamente isso. Aí esse diálogo vai fazer com que
Deus remova a lâmpada da igreja, mais ou menos isso aí. Some of their ministers have been judged and turned over into the hands of the enemy. Então, alguns ministros, na verdade, já foram julgados e foram colocados na mão do inimigo. If you read 1 Corinthians chapter 5, Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, verse 3 to 5, de 3 a 5, read how the apostle Paul was taken in the spirit to the Corinthian church. como o apóstolo Paulo foi tomado em espírito para uma igreja de Coríntios. Saw the believers sinning in secret. Ele viu os crentes pecando em segredo. And he committed them into the hands of Satan for the destruction of their flesh. E ele enviou eles, ele determinou eles para que caísse na mão de Satanás para o seu próprio juízo. So that their soul can live. So Para their que soul can assim eles possam ser salvos e possam viver. be safe. So which means Isso significa, once a person is turned over into the hands of Satan for the destruction of the flesh, isso significa que eles são colocados na mão de Satanás para a destruição da carne. then Então, Satan has all the rights to inflict daí Satanás tem todos os direitos de infiltrar with all kinds of diseases, e colocar todo tipo de enfermidades afflictions, e aflições, just like you read in Job chapter 1. da mesma forma como você lê em Jó, capítulo 1. It was Satan who put the sickness and the boils on Job. God Onde Satanás colocou todo o tipo de enfermidade em Jó. not. So, when your flesh is turned over into the hands of the devil, Quando a sua carne está na mão do diabo, destruction, para a no destruição, medicines nenhuma can medicina heal you. pode te curar. No, Nada. because you have been judged. Porque você foi Your julgado. pain will never be relieved. A dor jamais te deixará. You will never be elevated. You'll be Você não será libertado. screaming and crying in pain all the days of your Isso significa que você vai estar em dor, em choro de dor todo o tempo. life, and no medicines E nenhuma will ever remédio, work on you. nenhum médico Not even vai prayer. adiantar para você, nem mesmo a oração. That is the worst part. Essa é a pior parte. Because Por quê? 1 John chapter 5, 1 João capítulo 5, verse 15 to 17 says, verso 17, there are some 17. sins unto death, há certos pecados que são pecados para a and morte, we cannot pray for e that. por esses eu lhes peço que não orem. There have been several circumstances Há vários sensos God has comuns. prevented me for praying for a person's sickness. He said, don't pray for their sickness. Existem várias situações em que você vai orar por enfermidades, mas que não vai adiantar você orar por essas enfermidades. Pray that their soul, the sins of their soul will be forgiven them. Se você, em vez de orar pela enfermidade, ore para que esta alma seja perdoada. So that they will be safe. Só assim ela será salva. But they have been turned over for the devil to be destroyed. Essa é a parte que o diabo trabalha para se destruir. You know, the most heartbreaking experience I ever had so far was I was called to pray for a 24-year-old, young, handsome-looking Nepali boy. Ele disse que a pior experiência que ele teve foi quando ele foi chamado para orar por um jovem de Nepal, in Sikkim. enfermo. This boy Esse was garoto, dying of AIDS, ele and estava he com didn't know AIDS. that. He didn't know that. His E ele não, parents knew. ele não They sabia. didn't tell him. The doctors have just numbered his days. And when I was asked to pray for this boy, Bom, amados, aqui termina esse vídeo, esse áudio. Eu já vi esse áudio. E quando ele fala aqui que quando ele estava orando pelo garoto, Deus falou para ele não orar para o garoto, porque a enfermidade dele não seria curada. E
e aí houve uma intercessão ali, e houve um fruto de arrependimento depois disso, e o garoto morreu, mas morreu salvo. É a misericórdia de Deus. Terminando esse vídeo, finalizando a transmissão, eu quero agradecer a você que está aí nos ouvindo, e prestar atenção nesse contexto, não só do que Deus está fazendo, levando profetas para conselhos como esse, ou seja, como eu disse aqui no início, a igreja voltar a ser o que era quando a igreja primitiva andava com anjos, amém? Era uma prática normal você receber anjo em casa, tanto que Deus falou, olha, cuidado para você não fechar a porta, porque alguns, por abrir a porta da sua casa, hospedaram anjos, porque era uma prática normal naquela época, andar e hospedar anjo. Isso, ao longo do processo da igreja, se perdeu, a igreja se perdeu, mas há um borbulho de situações, de profetas que Deus está levando até os céus, de novo, e eles estão tendo essa familiaridade, estão tendo essa facilidade, mas para quê? Com o objetivo de fazer com que a igreja comece a se acostumar com isso, porque a igreja vai voltar aos tempos da igreja primitiva, antes da tribulação, porque a igreja, como ela está hoje, ela não suportaria a grande tribulação, e como disse no início, a grande tribulação, ela vai vir, entendeu? E a igreja não vai ser arrebatada antes, porque a igreja vai passar pela grande tribulação e temos que estar preparados para isso, amém? Então, esse processo, esse trabalho, essa obra que Deus está fazendo, vai fazer com que a igreja volte a ser o que era na igreja primitiva, onde vamos ter a facilidade de andar com anjos, porque vamos necessitar pelas muitas coisas que o inimigo irá e vai fazer, e Deus já está anunciando as coisas que hão de vir, amém? Então, esse vídeo é para você abrir para a sua mente, amém? E você fugir da religiosidade, do conhecimento horizontal, e ir para a revelação, amém? Ir para a revelação, para o conhecimento, para a oração. Nós vamos fazer mais vídeos daqui a pouco, vamos estar lançando mais vídeos de profetas também do Sadhu, a respeito de algumas revelações do que há por vir, e gostaria que você também estivesse nos acompanhando. Então, deixo aí com vocês esse primeiro vídeo, ouça com atenção, amém? E como eu já disse, não critique, amém? Se não gostou, simplesmente sai e não volte mais. Se gostou, fique conosco nas orações, ore por nós, para mim, o pastor Júlio Patrício e o apóstolo Gelson, amém? E a gente vai estar aí compartilhando com você, para a graça de Deus, dos acontecimentos que há de vir, amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, termino aqui agora, fazendo toda essa bagunça aqui, finalizando essa transmissão, que Deus abençoe, ore por você, para que Deus abra a sua mente, para que Deus abra o seu espírito, e que você não venha, amado, conversar com a serpente, devagar, tudo é religião, tudo é religiosidade, eu posso fazer isso não tem problema, cuidado, vá para a palavra, vá para a revelação, vá para a oração, amém? E fique conosco, porque nós estamos aqui exatamente para isso, amém? Para te alertar, e claro, e você conosco também. Deus abençoe o seu dia, a paz do Senhor.